A paz do Senhor Jesus. A paz. Sábado, 24 de maio de 2025. Gratidão, meu Deus, pelo dia de hoje, apesar de tanta bagunça, tanta risada, tanto grito. Quando a minha família se junta, acho que não é diferente da sua. Mas eu agradeço, meu Pai. Sorri bastante. Me alegrei em vê-los todos aqui. Eu te agradeço por tudo, meu Pai. Hoje foi um dia muito bom, muito alegre. E que essa data, que eu passei se repita por mais tempo. Que eu tenha saúde para vivenciar outro ano, De outra vez, outra comemoração. Se assim for da tua vontade, meu Pai. Eu peço a você que não é inscrito nesse canal, se inscreva agora. Deixa o like, é tudo de graça. Compartilhe os vídeos. Deixa aí um comentário. Certo? Tire um tempinho aí para o Senhor. Leia a palavra de Deus. Pegue amor pela palavra de Deus. Isso é muito bom, sabe? Quando você sente o desejo, e quando vai lendo, sabe? Você vai... Parece que você entra ali dentro daquela conversa, dentro daquela história da Bíblia. O melhor livro ainda para a gente ler é a Bíblia. É onde você sente... Ela fechada é um livro. Você já viu dizendo assim? Mas quando abre é a boca de Deus falando, e é verdade. Você começa a ler e vem ali, sabe? Um ensinamento, vem algo de Deus para você, para te ensinar. E eu quero dizer hoje a meu Deus Todo-Poderoso, meu nome é Eliane. Meu nome é Vaneide. Senhor, se faz presente nessa oração. Escuta, meu Deus. Escuta o nosso clamor, a nossa petição uns pelos outros. Responde, meu Pai. Responde, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade, porque o teu querer e a tua vontade é melhor e maior que a minha, que a nossa. Glória a Deus. Então, eu sei, meu Deus, que o Senhor está aqui e que nós vamos louvar e o Senhor vai ouvir. Eu creio que o Senhor vai ficar ouvindo, vai inclinar o seu ouvido para ouvir a gente aqui, eu e Vaneide, e vocês aí na casa de vocês, na cozinha, na pia, na máquina, costurando, na cama, sentadinha, no sofá, não sei como é que você vai assistir. Mas cante, adore ao Pai, Aleluia, Jesus. adore ao Senhor, de todo o seu coração. Sabe, abra a boca de canto a canto, para adorar o Pai. Nós não somos cantores, aqueles cantores famosos, mas nós somos adoradores. E o Senhor se agrada. E em meio a um louvor, eu creio que a libertação no meio, na nossa casa, na nossa família, naquele que está hospitalizado nosso. Louve ao Senhor, adore. Ainda que não esteja tudo bem, adore. Ainda que esteja doendo, adore. Ainda que o diagnóstico seja desesperador, adore. Estamos aqui para te adorar, meu Pai. Deus bendito e de poder e glória, meu Pai celestial. Que eu diminua e o Senhor cresça em minha vida, em nossas vidas, operando milagres e maravilhas. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor.
Ele é meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. Debaixo das suas asas estará seguro, a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, Altíssima a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrarei. Glorificarei, dar-lhe abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Glorioso Deus, grande Deus. Vamos cantar com a gente 339. Em seguida, na mesma página, 340. Ó Jesus ressuscitado, grande é o teu poder. Sê comigo, meu amado, dá-me a graça e o saber para fazer a tua vontade. Quero de ti mais poder, dá-me a tua santidade. Quero só pra te viver, meu Senhor, tu és meu guia. Dá-me força, vida e luz, plena paz e alegria. Me concede, ó meu Jesus, para fazer a tua vontade. Estou aqui para fazer a tua vontade, meu Pai. Dá-me força, vida e luz. Pode continuar, Vaninha. Para fazer a tua vontade, quero de ti mais poder. Dá-me a tua santidade. Quero só pra te viver. És a luz tão radiosa que me traz consolação. Com tua morte dolorosa, tu me deste a salvação. Quero, Deus, agradecer-te o teu grande, imenso amor, porque já me concedeste o real Consolador, para fazer a tua vontade. Quero de ti mais poder, dá-me a tua santidade. Quero só pra te viver. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 340. O povo que serve ao Senhor
eles são um povo forte. Não porque eles são melhor do que ninguém, mas porque Deus o transforma e deixa eles mais fortes. Aleluia, Jesus. Vocês sabiam disso? Muitas vezes eu sento aqui para orar, que eu estou só pela misericórdia. Muitas vezes enfermo. Hoje a gente está só um pouco cansado, mas muitas vezes eu estou enfermo, quase sem voz. Mas o Senhor me enche de uma maneira Aleluia, Jesus. que eu vejo que não falta nada. Glória a Deus. Ou seja, que parece que eu não tenho é nada. Por isso, glória a Deus, que eu te convido a ser Aleluia, Jesus. um dos tais. Glória a Deus. Seja um dos tais. É hoje o dia. Não deixe para amanhã. Hoje aconteceu algo aqui que eu fiquei, sabe, tão feliz. Os meninos estavam se reunindo, o pai, os filhos aqui, né? Para fazer ali uma vaquinha, alguma coisa, para tomar uma bebida. Água que passarinho não bebe. E eu fiquei meio assim, sabe? Não querendo desagradar, mas um pouco meio assim. Mas o esposo da minha neta, ele disse, vamos parar. Aqui é casa de oração. O povo aqui é evangélico. Aqui não é lugar de ninguém fazer isso, não. Glória a Deus. E ali se aquietaram. Vocês acreditam? E eu esqueci de agradecer o Diego por isso. Eis que surge um povo forte, revestido de poder. E não teme nem a morte, quem a ele pertencer. E terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Aleluia. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Glória a Deus. No cenáculos reunido, o poder buscava então. Pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, não sejas descuidoso pra buscar o dom de Deus. Dom que te fará ditoso, dá-te a visão do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vai. Poderás então dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja Deus. Vamos para a leitura. A santa palavra de Deus, né? Glória a Deus. Êxodo. A praga da peste dos animais. Capítulo 9. Vamos ler. Depois o Senhor disse a Moisés, entra a Faraó e diz-lhe. Faraózinho teimoso, hein? Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus. Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusarem deixá-los ir, e ainda por forças os
detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre seu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte. Todo o gado dos egípcios morreu, porque do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Gente, olha Deus, né? E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés, Arão, tomai os punhos, aleluia, Glória a Deus. tomai os punhos de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu, diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. Aleluia, Jesus. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés espalhou para o céu e tornou-se em sarna que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. Aleluia, De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos, sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque agora tenho estendido a mão para te ferir, a ti e a teu povo, com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isso te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado, aleluia, em toda a terra. Glória a Deus. Tu ainda te levantas contra o meu povo para não os deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva, muito grave, qual nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor, ao seu coração deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo e todo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua mão para o céu,
E o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu a toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta para que não haja mais trovões. Aleluia. Trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficarei mais aqui. Então lhe disse Moisés, em saindo da cidade: estenderei as mãos ao Senhor e os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra do Senhor, todavia quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor. E o linho e a cevada foram feridos, por a cevada já estava na espiga e o linho na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar. Misericórdia. E agravou seu coração e eles os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Aleluia, Jesus. Amanhã nós vamos ler o 10, né? Louvado e engrandecido seja Deus. Né? Amanhã nós vamos ler na parte do 10. E a gente já mais ou menos imagina onde vai parar essa teimosia, essa desobediência, né? Essa falta de controle desse homem, né? Desse povo do Egito. Louvado seja Deus. Poderia ele ter sido humilde, ter evitado tudo isso, não é verdade? Aleluia, Jesus. Mateus 5, eu vou ler aqui até o 9. Glória a Deus. Do verso 1 até o 9. Um conserto, um controle, um conforto para a nossa fé, para a nossa meditação. Mateus 5, do 1 ao 9. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aleluia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. 9. Bem-aventurados os pacificadores,
porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqui é muito lindo, você pode ler todinho. Eu li só aqui. Olhe. Bem-aventurados os pobres de espírito. Uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa calma, uma pessoa obediente, não é verdade? Bem-aventurados os que choram, porque são consolados. Não é a pessoa viver chorando porque quer, não, gente. Chorar para o Senhor, clamar ao Senhor. Glória a Deus. Sabe, com humildade. Louvado seja Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Aquele que quer aprender. Aprender de Deus. Aquele que tem vontade de aprender. Sabe? Louvado seja Deus. Bem-aventurados os misericordiosos. Aquele que tem misericórdia do outro, que se compadece da dor do outro. Aleluia, Jesus. Porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. Há pessoas de coração impuros, ruins, que quando sabe que alguém está morrendo, sofrendo, passando por alguma coisa, é motivo de alegria para eles. Pois bem-aventurado aqueles, né, que se compadece. Aqueles que, aquela tristeza, algo que a pessoa está passando, compadece ele. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aleluia, Jesus. O pacificador, glória a Deus, é aquele, no meu ver, que ele acalma uma tempestade. Sabe, aonde ele vê, a pessoa chega para contar. Pois, olha, a minha vida tá assim, o meu vizinho fez assim, fulano, e você acalma. Aleluia, glória a Deus. Você diz, não, tenha fé. Não é assim, ore por ele. Você apazigou aquela contenda. Pelo contrário, tem pessoas que botam mais lenha na fogueira para ver as coisas mais ruins acontecendo. Louvado seja Deus. Pai, eu estou aqui, esta noite, Jesus, de sábado. Já estou ficando rouca de novo, cansada, mas não cansada para ti. Aleluia, Jesus. Porque eu sou um dos tais. Glória a Deus. Quero continuar sendo um dos tais. É, meu Deus. Eu não posso me deixar me contaminar por nada. Louvado Aleluia, seja Deus. Jesus. Glória a Deus. E eu quero clamar aqui hoje pela libertação nesta casa. Essa casa onde essa mulher chora, essa mulher ora, essa mulher clama, tem sofrido por esse filho que está, oh Jesus, na direção errada, vamos dizer assim. E essa mãe tem sofrido muito. Sabe, eu peço, Senhor, libertação e salvação. Aleluia, glória a Deus. Senhor, continua abençoando a tua filha, fortalecendo que ela continue sendo um dos tais. Aleluia. Glória Deus bendito e de poder e glória. Eu repreendo a contenda nos lares, na família. Contenda no meio do casal. Pai celestial, eu te peço nesta hora a cura, a libertação de vícios, a cura de todo tipo de enfermidade. Em nome de Jesus Cristo. Toca Jesus, naquele que está com dor de cabeça, com dor no ombro, nos braços, na coluna, nas pernas, joelhos, pernas e pés, fibromialgia, um cansaço físico e mental. Tem hora que a perna parece que está pesando muito mais do que o corpo inteiro. Arrasta-se aquelas pernas. Passa o bálsamo da cura, Senhor, na tua filha, no teu filho, em nome de Jesus Cristo. Cura a pele, a elisipela, a alergia, a coceira.
todo o mal, Jesus, nesse corpo. Senhor, meu Deus, a gripe, o vírus da gripe, outros tipos de vírus, o pulmão, Jesus, aí a pessoa com pneumonia, minha nora Kátia, ela não veio para cá por causa da pneumonia, que ela não está bem recuperada. E faz medo mesmo a pessoa se juntar com muita gente num ambiente pequeno que nem esse. Senhor Deus Todo-Poderoso, toca nos pulmões, arrancando a tosse, não só da minha nora, mas de todos que estiver dessa maneira. Vai curando Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aquele Aleluia, que sofre Jesus. a depressão, a insônia, a síndrome do pânico, sofre a ansiedade. Eu repreendo em teu nome e para a tua glória, meu Deus. Controla a pressão, controla a glicemia. Passa o bálsamo da cura. Aleluia, Jesus. Nessa vida, nessa família. Glória a Deus. Abençoa, Senhor, a minha vida, o Jorge Ivonete. Amém, Jesus, eu recebo. Minha filha, meu genro, os filhos e noras. Oh, meu Deus, os meus netos e bisnetos. Minha mãe, meus irmãos e irmãs e toda a minha parentela. Aleluia, Jesus. Abençoa, Pai Celestial, a nossa vizinhança. Oh, Pai, cura e liberta. Curando, libertando e salvando. Glória a Deus. A nossa igreja, Senhor. Aleluia. Todos os membros, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu abençoo o seu lar, sua vida e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã. Em nome de Jesus. E obrigado, Pai, por tudo em minha vida e em nossas vidas. Amém, Jesus. Amém.